Olá a todos, Hellovers! Estamos de novo aqui com a última aula aqui do nosso minoxidil. Claro que você pode ter qualquer outra técnica, como já falei com vocês, mas o principal aqui é o minoxidil, porque foi o que eu aqui pode até não parecer, mas eu não tinha nada, tava liso. Agora eu tenho muito cabelo, então a barba, tá tudo certo comigo. E como eu disse para vocês, aqui é uma potencialização. E nós estamos aqui trabalhando para que você tenha o melhor resultado possível. E nessa aula, essa terceira aula, depois nós já falamos sobre luz solar, nós já falamos sobre o estresse ou também a parte psíquica, a parte de mente, para você estar mais tranquilo e ter o corpo são, mente sã. E é assim que funciona. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o corpo, porque eu quero dizer hoje sobre a atividade física. A importância da atividade física para que você tenha o corpo bem, para você ter um arado muito tranquilo no seu corpo. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Quando você tem um corpo são, o teu corpo está em atividade física boa, você está com saúde plena, você vai entender agora o que eu estou dizendo para você. Você já comprou minoxidil, fez todo o tratamento, nenhum médico falou para você isso que eu estou dizendo agora. Mas você já entende que é certo o que eu estou dizendo. Porque se nós estamos com um corpo bem sadio, um corpo bem forte mesmo, com todas as qualidades que a gente precisa, todas as vitaminas, toda a situação normalizada, nenhum tipo de doença crônica ou aquelas que são sedentárias, né, que seria colesterol, essas coisas, todas as anomalias no corpo que nós podemos ter em razão de excesso de álcool, falta de dormir, excesso de peso, gordura ou falta também, né? Às vezes a pessoa anêmica. Então você vai ter a noção exata que vai ter mais resultado, o resultado vai ser muito mais satisfatório, vai ser muito mais forte os seus cabelos do que se você não fizesse pode ser pré-treinamento, enfim, alguma coisa antes, que você precisa ter a noção exata que isso vai dar certo com você. Deu certo com mais pessoas que eu conheço, e algumas pessoas, você já percebeu que, mas aquela pessoa, você pode ver na internet, você vai ver muita gente falando exatamente isso. Eu passei e não deu certo, eu passei e o resultado não foi satisfatório, mas aquela outra pessoa foi. E você pensa um outro, um sim, um não. Será que é a pele da pessoa? Não, é o estado da pele. É como a saúde física de uma para outra muda. E a saúde física, se você tem um corpo fraco, se você está estressado e tudo mais, o resultado vai ser muito aquém. Vai ser muito insatisfatório. Vai ter resultado, porque o remédio é muito bom. Um tratamento, uma loção, não sei o que você vai passar. É muito bom, pode ser, foi feito para isso. Os médicos, dermatologistas estudam para isso, eles sabem como faz. Mas se você estiver com o corpo ruim, cansado, tiver com excesso de peso principalmente, ou falta de algum nutriente, principalmente que aqui o foco nosso é a testosterona, tudo isso que eu tenho dito é a testosterona. É importantíssimo você ter o corpo com a testosterona em alta, e isso naturalmente. Você jamais, aqui também vai a dica, jamais vai utilizar anabolizantes, essas coisas que só vão atrapalhar a sua atividade, porque vai chegar um pico, você vai produzir muito, e aí quando você parar de usar anabolizante vai cair, e aí quando cair, cai o cabelo todo. Por isso que quando algumas pessoas quando usam anabolizante, cai cabelo, cai essas coisas, porque é a primeira coisa quando tem a queda, naquele pico gigantesco, que tem muita testosterona, e você fica forte, fica tudo, mas acaba caindo o cabelo, acaba aparecendo erupções na pele, enfim, coisas que não precisa. Naturalmente você consegue ter esse resultado, naturalmente. Se for para tomar alguma coisa, tome glutamina. Anote aí, glutamina é excelente, muito excelente. Eu tenho na boca uma ideia de como cresce. É muito legal. Então, o exercício físico, nós dentro do e-book, o exercício físico está lá, tá explicado. Daqui a pouco vai ter as 2 horas da conversa do livro do Joel J. Você é ultra corajoso, um excelente livro. Eu faço uma leitura minuciosa, faço a leitura dos principais tópicos. Eu fiz para te dizer, para mostrar que o Joel J é um grande treinador ali na parte, ele já foi da equipe do Neymar Júnior, na questão de treinamento. Ele fazia um trabalho com o pai do Neymar, com algumas pessoas em Santos. Hoje ele é estourado no Brasil todo na parte de treinamento de pessoas, treinamento de alta performance que ele fala. E esse livro Ultra Corajoso é um livro muito bom. Eu passo os principais tópicos para você entender a importância da atividade física com a atividade psíquica, e aí você vai somar com o seu tratamento
para você entender como eu falo a verdade, como a gente tem muito mais ganho, muito maiores, muito mais avançados os ganhos se você tem isso na sua mente, que você precisa estar com a mente tranquila, com o corpo sadio, e aí você faz o tratamento que você quer. Eu sempre falo, eu fiz o minoxidil, mas eu não posso te dizer para fazer minoxidil, mas eu tenho uma garantia que dá certo, mas eu não faço trabalho para a marca, apenas tive um bom resultado, por isso eu acrescento, mas você pode fazer qualquer um. É o melhor ainda você fazer com um dermatologista, mas a gente sabe que é caro. Mas se você tem condições, faça com um dermatologista e você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai potencializar o seu corpo e vai ter muito mais resultado no final. Então, o que você pode fazer para ter um corpo mais sadio, mais tranquilo, mais apto a receber qualquer tipo de remédio para melhorar? Por exemplo, um tônico capilar, por exemplo. Você precisa fazer atividade física com acompanhamento. Acompanhamento do quê? De um treinador, de uma pessoa, de uma academia, lá vai ter um profissional de educação física. Ah, mas eu não posso. Então tá tudo bem. Então você vai fazer uma caminhada. Uma forma muito mais tranquila. Se você nunca fez caminhada, se você não tem como fazer caminhada, então procure na internet. Existem vários treinadores que falam como iniciar a caminhada, como iniciar o exercício físico sem que você cause lesões no seu corpo, que também não é a intenção aqui você se exercitar ao ponto de ter uma lesão. Se você nunca fez nenhuma atividade física, tem algum problema cardíaco, alguma coisa, você tem que pensar um pouco e entender que precisa daí fazer alguns exames, algumas coisas, que o autocuidado é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Você precisa ter o autocuidado, mas é claro que eu faço academia hoje, mas eu comecei quando eu estava muito mais pesado. Eu comecei fazendo atividade física na grama, andando na grama, porque eu andei no piso normal e aí doeu o joelho, estava pesado, então eu fui na grama, andava 10 minutos num dia, 20 minutos no outro, não andava num e andava no mais, fui aumentando. Hoje eu faço um treino de mais ou menos 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, intenso, pesado, porque eu quero mesmo deixar meu corpo exausto, porque na exaustão eu consigo pensar melhor, eu consigo, eu tenho um ganho profissional, um ganho pessoal muito maior, os meus pensamentos são muito mais positivos enquanto eu estou fazendo com que meu corpo acelere bastante, o coração acelere e faça toda aquela mutação química que tem quando você está em atividade física, que corpo, como se fosse corpo e mente, seja um só. São um só, mas é muito mais próximo, parece que você sente mesmo que a coisa está pegando fogo dentro de você e aí você tem aquela energia. Então é isso, você precisa entender que a atividade física é algo sensacional e muito importante. Um passo da atividade física, eu também tomei o Centrum, que é aquela multivitamínico, mas existem vários multivitamínicos que você pode tomar sem a prescrição médica, mas sempre utilizando a bula para saber se é 1 ou 2 cápsulas por dia, qual é a dosagem ideal para o seu peso. Eu fiz isso, que é o Centrum, que é 1 por dia. Eu tomei dois potinhos, que é mais ou menos uns 200 comprimidos, que também me fez muito bem de manhã, me fez ter muito mais energia, me fez ter muito mais ânimo para fazer as minhas caminhadas no começo. Hoje em dia eu já levanto, já saio correndo praticamente, mas no começo sempre é mais difícil, e por isso que eu tenho um livro, que eu vi junto com o pessoal da Smart Fit, que você pode olhar na Amazon, que é exatamente sobre isso. É como começar a atividade física e não desistir. Porque antes disso, antes de eu ter a filosofia como base da minha vida, ter a filosofia como o rumo da vida, que é aqui, por exemplo, eu comecei, estava perdendo cabelo, algumas coisas assim, e eu queria revitalizar, porque eu gosto muito de cabelo, eu gosto muito de barba, então eu falei, eu quero ter novamente, quero pelo menos tentar. Então eu comecei a pensar, mas o que eu posso fazer com o meu corpo, com a minha mente, para que isso seja potencializado? E foi nesse gancho que eu encontrei aqui essa prosa que a gente está tendo agora. Esse pequeno curso que vai te ajudar não só na questão do cabelo, mas também na questão da sua vida toda pessoal. Você pode inclusive passar para outras pessoas que você gosta, que esteja um pouquinho deprimida, você vai ver que você vai fazer um grande ganho na vida dessa pessoa. Então eu comecei a perceber qual é o ganho da filosofia. Então eu entendi que a filosofia é sensacional e eu pensei, se eu potencializar o meu corpo, e como eu faço para começar a caminhar, começar a fazer atividade física e não parar uma semana depois? Meditar antes de treinar. Meditar antes de treinar é pensar assim, olha, eu vou andar, eu vou fazer melhor para mim. E dá certo.